Queridos irmãos, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor com um recado muito especial em tempos que estamos vivendo. Eu nunca imaginei vivenciar um tempo de tantas inseguranças que a gente observa em todo mundo, ao nosso redor. Eu nunca imaginei vivenciar um tempo de tantas incertezas que permeiam o coração da humanidade. Então me veio ao coração o título desta mensagem como recado dos céus para o meu e para o seu coração. É preciso saber viver. E este título me lembrou já de uma poesia da canção popular brasileira, é preciso saber viver. Hoje mais do que nunca, mais do que conhecimento, nós precisamos de sabedoria. Há uma diferença muito grande entre ter conhecimento e ter sabedoria. Por isso eu quero que você abra o seu coração para aprendermos juntos e buscarmos juntos a sabedoria para sabermos viver segundo o coração de Deus. Abram comigo a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Do verso 13 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Em outras versões vai dizer que obtém discernimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez, o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precise. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, e se pode ajudá-lo hoje. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, como é bom estar na tua presença, podendo te louvar, podendo orar, e agora de forma especial, ouvindo a tua palavra inspirada, a tua palavra revelada, que vem do teu trono para nos edificar, nos dando muito mais do que qualquer conhecimento, mas nos dando a oportunidade de ter a sabedoria, de saber viver segundo os teus propósitos, segundo o teu coração. Nos ajude, Senhor, a trilharmos, a caminharmos desta forma, agarrados na sabedoria, para que tenhamos vida longa,
vida de paz e vida próspera, vida salva, vida frutífera, vida vitoriosa. Nós oramos assim e já te agradecemos, no doce nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos, um texto grande e que de certa forma eu vou resumir aqui, destacando 3 pontos. E o primeiro ponto eu volto no versículo de número 1, Provérbios 3:1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que conselho maravilhoso. Me lembrei do Salmo 32, versículo 8, que diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei, guiar-te-ei nos caminhos que deve andar. A Bíblia vai dizendo que os caminhos do Senhor são perfeitos, justos e justas veredas, caminhos seguros, caminhos planos. Que coisa linda, irmãos, é nesta manhã abrir o coração para alimentar a nossa fé. E o recado do Senhor vem com uma primeira lição para mim e para a sua vida, como ele diz: meu filho, não se esqueça da minha lei. E esta primeira lição nós podemos resumir desta forma: retenha a palavra no seu coração. A Bíblia vai dizendo: como poderá o jovem guardar a sua pureza? Retendo a palavra no seu coração. A palavra vai dizendo: ajuda-me, Senhor, a guardar a sua palavra no meu coração, para que não peques contra ti. A física vai comprovando para mim e para você que 2 corpos não habitam o mesmo lugar ao mesmo tempo, e assim também é o nosso espírito, o nosso coração. O que você tem guardado na sua alma? Rancor, medo, ira, frustrações? Nesta manhã eu quero convidar você a tirar tudo isso para guardar. É interessante que nós só guardamos aquilo que entendemos que tem valor. Basta você abrir a gavetinha do seu criado do mundo, ou uma gavetinha lá no fundo do quintal, que sempre tem algumas quinquilharias e muita coisa que a gente nem imagina mais para o que serve. E o que acontece com muitos de nós é isso: nós vamos guardando tantas coisas ao longo da nossa vida, vamos entulhando tantas coisas na nossa alma, no nosso coração, que precisamos fazer uma faxina, deletar, limpar o Winchester, para guardar aquilo que de fato tem valor. Guardar a palavra. Não guardar a palavra em cima de um móvel, não guardar a palavra numa gaveta, mas guardar a palavra no coração. A Bíblia vai dizendo que o salmista diz: ajuda-me a entesourar e guardar as tuas palavras no meu coração, a reter a sua palavra no meu coração. Então, neste momento, irmãos, o que nós precisamos fazer é reter, não se esquecer das leis, dos mandamentos de Deus, que devem ser guardados no nosso coração. É momento de clamar, de chorar diante de Deus, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele levou sobre o madeiro todas as nossas dores e ansiedades, e guardar esta palavra no coração. A palavra de Deus que é espírito e vida, a palavra de Deus que é esperança e alimenta a nossa fé. E é interessante, irmãos, que no versículo 2, Provérbios capítulo 3, versículo 2, que já há uma consequência imediata.
que Ele garante para nós. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Aqueles que guardam a palavra no seu coração, tendo o verbo vivo que se fez carne, esteve e está entre nós, no mover do teu Espírito Santo, e o reconhecemos como Salvador de nossa vida, a nossa vida está prolongada, não diante do cronos do homem, marcado pelo cronos do homem, mas marcados agora pelo kairós de Deus, ou seja, a nossa vida estará sendo prolongada, Dani, por toda a eternidade. Vida longa, prolongada para sempre com Deus. Guarde esta palavra, a palavra de salvação. Retenha no seu coração, pois essa atitude nos prolongarão a nossa vida por muitos anos, anos incontáveis. A eternidade não tem fim. E darão a você a bênção não só da eternidade, mas a bênção também neste momento temporal. Vida de prosperidade e paz, diga aleluia. Prosperidade biblicamente não significa simplesmente ou tão somente uma condição financeira boa. Prosperidade significa não ter falta de nada. Eu me considero um homem muito próspero. E digo isso porque eu conheço muitas pessoas que são prósperas somente financeiramente, mas falta paz dentro de casa, falta o amor entre os cônjuges, falta o respeito entre os filhos e os pais, falta a alegria, falta a saúde, falta acima de tudo o perdão e a salvação. O que Deus deseja é que a sua bênção, a bênção de Deus que é plena, que é completa, se você guardar esta palavra no seu coração, porque conhecemos uma máxima da medicina nutricional que diz o seguinte, Juliana: nós somos o que comemos. E haja vista que eu, quando olho no espelho, eu vejo isso. Isso tem a ver mesmo, nós somos o que comemos. Mas nesta manhã eu convido então a você a ter vida longa, vida saudável, vida eterna, vida próspera, vida de paz, se tão somente se alimentar diariamente e guardar no seu coração o pão da vida, a palavra de Deus. Aleluias, aleluias. Do versículo 13 em diante agora, que foi o texto que nós destacamos na leitura, diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria. Queridos irmãos, mais do que qualquer conhecimento, aliás, o conhecimento hoje é muito fácil alcançar. Eu sou da época que a minha mãe, o sonho dela era comprar uma enciclopédia Barça, para que eu pudesse estudar, ter mais conhecimento. Era algo muito caro há 30 e poucos anos atrás. E minha mãe, infelizmente, meus pais não tiveram condição. Mas hoje, irmãos, com o Windows, que é uma janela aberta para o conhecimento do mundo, nos ampliando a nossa cosmovisão sobre todas as coisas, é muito fácil obter conhecimento. Mas por que, Dani, uma geração com tanta facilidade de conhecimento, mas uma geração tão frustrada, tão doente, sentindo-se incapaz? Por quê? A resposta está aqui, irmãos, porque mais do que conhecimento, é preciso saber viver nesse tempo, obtendo sabedoria.
E a Bíblia vai dizendo lá no livro de Tiago: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que liberalmente nos dá. Talvez você tenha o domínio, o conhecimento sobre o que você está fazendo. Talvez você tenha até o domínio sobre as suas finanças, o controle sobre todas as situações, mas se encontra aflito, deprimido, sufocado, frustrado. Por quê? Porque mais do que conhecimento, você precisa descobrir esse grande tesouro que só em Deus nós achamos, que é a sabedoria. Sabedoria é saber viver. Sabedoria é saber viver de acordo com o propósito de Deus. Saber viver segundo os mandamentos do Senhor. Principalmente num texto que eu entendo e destaco como um resumo de tudo isso, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. A sabedoria para mim se resume nisso: saber viver, compreendendo, tendo discernimento de viver, empregando, entendendo, reconhecendo que há tempo para todas as coisas. Ou seja, irmãos, há situações na nossa vida que nós precisamos recuar. Há situações na nossa vida que nós precisamos avançar. Há situações na nossa vida que nós precisamos falar, colocar para fora, questionar. Há situações na nossa vida que nós precisamos nos calar. A Bíblia vai dizendo que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. Isso é achar sabedoria, é ter discernimento. Versículo 13 vai dizendo: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém discernimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Que riqueza! Quando nós entendemos e descobrimos a sabedoria que nenhuma formação acadêmica pode dar, nenhuma pós-graduação, nenhum doutorado dá sabedoria alguma a nenhum homem. Somente na escola da graça de Deus é que nós encontramos e aprendemos esta matéria, aprendemos este ensinamento, descobrimos esta preciosidade que é a sabedoria. Saber valorizar as pequenas coisas, os pequenos e preciosos momentos no qual a família está sendo convidada. Eu confesso aos irmãos que para mim ficar em casa, não tenho ficado o tempo todo, mas boa parte em casa, tem sido um desafio. Porque eu sou uma pessoa de personalidade muito dinâmica. Quem me conhece sabe muito bem disso. O meu ofício requer todo o tempo estar em visita, estar à frente, e eu não posso recuar, principalmente como pastor da Igreja de Jesus, como um líder, como pastor nesta cidade, a recuar nos momentos de aflição. Eu tenho que estar no fronte da batalha, não somente orando, mas indo. É preciso ter sabedoria, irmãos, para conviver, sabedoria para sobreviver. É preciso ter sabedoria para viver. Isso é algo precioso. Quando nós descobrimos algo valoroso, uma riqueza, que alegria, que valor. E ela continua dizendo assim a palavra do Senhor no verso 15: é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Olha só, nada pode se comparar. Dinheiro algum, capital nenhum, nem outro tipo de riqueza pode ser comparada à sabedoria, que vale mais do que ouro e prata. O versículo 15 vai dizendo: é mais preciosa do que rubis, nada do que se pode desejar é comparada a ela.
um valor inestimável, indescritível. Somente quem encontra a sabedoria sabe o grandioso valor que ela tem para o dia a dia da nossa vida. Quando eu vejo pessoas que verdadeiramente se convertem, dizem assim para mim: pastor, hoje eu encontrei o real propósito da minha vida. Como eu sou feliz. Como eu sou feliz nesse tempo que eu estou vivendo. Antigamente eu tinha muito mais, mas não tinha o principal. Não tinha minha salvação. Não entendia o propósito de Deus para a minha vida. Hoje as coisas se tornaram muito mais fáceis. Como eu consigo olhar diferente, enfrentar as coisas diferente, decidir as coisas de forma diferente. Tudo isso porque eu pude encontrar a sabedoria que só Deus pode me dar. Quantas pessoas me dizem isso? Que coisa linda. Eu conheci, e está conosco ainda neste rebanho, duas moças, quando eu as conheci, hoje são jovens senhoras, mamães, e nos nossos discipulados, elas eram comum em dizer assim: pastor, o senhor sempre está de bem com a vida. Eu falei: que bom que você me enxerga assim. A gente tem momentos de tristeza, a Bíblia diz que nós teremos aflições, eu também tenho as minhas inquietações, eu também tenho as minhas lutas interiores, mas me alegrou o coração quando elas puderam ver em mim, na caminhada que a gente teve no discipulado, e até hoje elas são membros aqui, são ovelhas deste rebanho, e elas puderam, e ainda continuam falando: o pastor sempre está de bem com a vida. E quem me conhece sabe muito bem disso. Nós precisamos estar de bem com a vida. Estar de bem com a vida tem um segredo. E esse segredo, Ju, é encontrar a sabedoria. Você sabe, nesta hora, nesta manhã, você precisa fazer essa oração comigo, dizendo: repete comigo: Senhor, ajuda-me a encontrar a sabedoria que somente o Senhor pode me dar. A Bíblia vai dizendo no versículo 16 deste texto de Provérbios 3: na mão direita a sabedoria garante a você, novamente, vida longa, vida eterna. Se tinha uma coisa que os servos de um rei sempre o saudavam, quando estavam com ele nas festividades, eram vida longa ao rei, porque isso dava segurança, garantia de que o seu governo pudesse trilhar, fazer o que ele havia traçado. Vida longa a você, a mim. Quando encontramos sabedoria, temos o encontro com Jesus, temos a vida nova, vida frutífera, vida vitoriosa, vida eterna. Na mão esquerda, riquezas e honra. O Senhor honra aquele que honra. Quando nós encontramos sabedoria, nós vivemos momento em que nós somos honrados. A Bíblia vai dizendo: honra a quem honra. Se tem uma coisa que é algo prazeroso, delicioso, que é algo assim que enche o nosso coração de alegria, é ver, pela graça e misericórdia do Senhor, Deus nos honrando em situações que outrora fomos humilhados, que outrora fomos julgados, que outrora fomos sentenciados, que outrora fomos caluniados. No momento certo, quando encontramos a sabedoria para saber viver segundo o coração de Deus, a Bíblia vai dizendo aqui, neste versículo, que na mão esquerda nós teríamos riquezas e honra, riquezas de saúde, riquezas de ter uma família que se senta ao redor de uma mesa, onde irmãos conversam com irmãos, onde um casamento
como o meu, dura por 30 anos pela graça e misericórdia do Senhor. Onde tenho netos, meus pais, uma família temente ao Senhor, riqueza de paz, de amor, e de que nada tem faltado, muito pelo contrário. É muito comum nós ouvirmos entre os irmãos: como é que você vai, irmão? E ele responde: tenho muito mais do que mereço. E eu confesso a você, irmãos, nós temos muito mais do que merecemos, com certeza, mas muito mais do que merecemos. Deus nos honra quando encontramos a sabedoria e sabemos viver segundo os propósitos eternos do Senhor. O versículo 17 vai dizendo: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Quando nós caminhamos com sabedoria, quantas confusões nós evitamos, quantos caminhos errados nós desviamos. Quando nós retemos a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizendo neste primeiro ponto da lição: retenha a palavra de Deus no seu coração, porque desta forma tereis vida longa, vida eterna, prosperidade e paz. A segunda lição, a partir desse versículo que eu quero grifar com você, para nós aprendermos, rejeite os sofismas. Querido, sofisma são argumentos tendenciosos, são argumentos ardilosos que têm o propósito de nos induzir aos erros, de cobrir a verdade. São ideias dissimuladas, que quando menos percebemos, estamos com toda a nossa vida enrolada. Porque damos ouvidos muito mais às coisas de fora do que crédito à palavra do Senhor, que é a verdade. A palavra de Deus, que deve ser o único manual de fé, conduta da vida de todos nós cristãos. Caminhos de sabedoria são caminhos agradáveis. Para de ficar ouvindo sofismas, ideias sem fundamentos. Vivemos um tempo em que filósofos, pensadores, muitas ideologias têm bombardeado valores da família, da nossa fé. Mas hoje eu convido você nesta manhã a encontrar o caminho da sabedoria, a ter o discernimento da voz de Deus e de outras vozes que confundem o nosso coração. Aliás, tudo aquilo que trouxer dúvida no seu coração antes de toda e qualquer decisão, é momento de você parar, pensar e orar antes de tomar uma decisão. Porque as dúvidas são sinônimo de ruídos, de incertezas. E a palavra de Deus diz: seja a paz o árbitro do vosso coração. Tudo que nos traz paz é fruto de uma decisão calcada na sabedoria que Deus nos dá diante de uma decisão. Porque as consequências de amanhã nada mais serão do que frutos das nossas decisões de hoje. Então é preciso saber viver segundo a vontade de Deus. Versículo 18 vai dizendo: a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Que coisa linda. Uma árvore frondosa, uma árvore que traz sombra,
e arrefece o calor da pressão dos dia a dia, quando nós a buscamos a sabedoria. Ela é comparada a uma árvore frutífera, uma árvore frondosa, é uma árvore que tem raízes, que diante das intempéries da vida sempre está lá firme. Que Deus nos dê esta unção, que Deus nos dê sabedoria em tempos de aflição, irmãos. A sabedoria é uma árvore que dá vida, que renova a nossa esperança, revigora as nossas forças. A quem ela abraça e nela descansa. A quem ela se apega, será abençoado. O versículo 19 vai dizendo: por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Versículo 20, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Esses versículos vão falando dos alicerces da vida. É com sabedoria que nós compactamos, que nós alicerçamos a nossa vida no casamento, na profissão, no ministério, nos nossos relacionamentos. É com sabedoria de Deus é que vamos poder ter alicerces seguros. Porque a Bíblia vai dizendo em Mateus capítulo 7, que virão a chuva, os rios transbordarão, tempestades virão bater contra a casa do justo e do ímpio. A casa do justo construída sobre a rocha, que não será destruída, e a casa do ímpio, do insensato, sobre a areia. Transbordarão os rios, ventos baterão na sua porta, soprarão contra ela, e ela ruirá. É com sabedoria que nós construímos a nossa vida no trabalho, com segurança, diante da tempestade, de uma possível crise econômica e social que poderá vir depois desta epidemia no Brasil e desta pandemia mundial. Somente aqueles que tiverem alicerçados em Deus e tiverem a sabedoria é que poderão estar com as suas casas seguras, alicerçadas sobre a rocha, que é Jesus. Vamos precisar de muita sabedoria, Mauro, para tomar decisões simples da vida. Porque o mundo parou, nada será como antes. A história está registrando no ano de 2020, história que está sendo contada, e eu e você somos participantes, coadjuvantes desta história, onde quer que estejamos. E quem sabe, se até lá Jesus não voltar, os nossos filhos poderão ver, os nossos netos, lembrar deste momento histórico em que o mundo parou, nos livros de história. Parou diante de um inimigo invisível, um inimigo microscópico, mas com poder catastrófico. E é nessa hora que nós nos vemos que a única segurança que nós temos é no Senhor. Não há remédio, não há como fugir. Só o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor nos dê sabedoria, porque são horas de decisões importantes que o mundo está tomando, que os governantes estão tomando, que as nossas autoridades no Brasil estão tomando. Isso vai repercutir em todos nós de uma forma ou de outra.
que eu e você vamos ter que tomar decisões aqui na igreja, no nosso trabalho, no nosso andar diário, lá dentro de casa. Eu convido você nesta hora a tomar uma decisão, antes de qualquer outra decisão. Nesta manhã, buscar a sabedoria. Queridos irmãos, a palavra do Senhor vai dizendo, no verso 21, olha como é que Deus nos trata, como filho. Ele é o nosso Pai. Aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma será lançado fora. Nós somos filhos de Deus, amém? Nós temos um Pai. Um Pai que nos ouve, um Pai que está com as mãos estendidas. Um Pai que sempre está pronto a nos proteger e prover. Como o nosso grande super-herói. O Pai das luzes. Como diz a palavra do Senhor. Meu filho, de novo, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Se tem uma palavra que eu queria traduzir para vocês, tentando dissecar o tema dessa mensagem, que é preciso saber viver seguindo a vontade de Deus, isso significa viver com sensatez e equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. Na hora do sufoco, o que fazer? Acalmem-se. Acalme-se. Precisamos ter sensatez para tomar as decisões que somos impelidos. Daqui a pouco, a hora que terminar este culto, você vai ter que tomar algumas decisões simples aí na sua casa. Amanhã, o que devem fazer? Então tenham sensatez, tenham equilíbrio. E a pergunta que eu faço, numa frase que eu compartilhei na internet é: o que será mais letal para a humanidade? Uma epidemia viral ou um colapso social? É uma pergunta. Eu também não tenho a resposta. Eu também ouço muitas coisas, e é por isso que Deus está falando comigo. Retenha a palavra no meu coração, rejeite os sofismas. Diante de tantas vozes, tantos ruídos, eu quero ouvir a voz de Deus. Sabedoria em coisas simples, eu preciso saber viver. Hoje mais do que nunca, segundo os mandamentos do Senhor. Sensatez, equilíbrio. Versículo 1, nunca os perca de vista. Jovens, quantos jovens capacitados academicamente falando. Olha quantos jovens eu conheço. São pós-graduados, são mestres, falam 2, 3 línguas. Que coisa linda. Gostaria de ter tido esta oportunidade. Ainda tenho, se quiser, com certeza. Mas eu fico admirado, eu fico orgulhoso de ver pessoas tão novas, tão capacitadas. Mas vejo pessoas tão capacitadas, tão jovens, frustradas. Porque mais do que conhecimento, que buscaram, até o momento não compreenderam, não descobriram que precisam de sabedoria. E a sabedoria vem do alto. É só Deus que pode nos dar. Tenha sensatez, nunca perca de vista, em todo o seu tempo, você jovem que está me ouvindo, em todos os momentos, decisões, seja sensato no falar, seja sensato no andar, seja equilibrado em expor as suas ideias, as suas convicções, seja sensato. Nós precisamos de sensatez, irmãos.
O mundo hoje espera e quer ouvir vozes de líderes, homens e mulheres que sejam sensatos, coerentes, homens e mulheres sábios, muito mais do que inteligentes. Se você está ouvindo atentamente essa mensagem, é porque certamente você quer sabedoria. Você precisa de fé para continuar caminhando. E fé a gente só encontra desta forma, ouvindo a palavra de Deus. Porque se você quisesse outro qualquer conhecimento, não era aqui que você estaria conectado. Então, se você está conectado aqui, não é por acaso. Se você deseja sabedoria, nesta manhã, seja sensato, seja equilibrado, se aproprie desta virtude que só Deus pode dar. Seja sensato, equilibrado, em tudo que você for fazer, em tudo. Coisa simples, no se vestir, olha para o espelho, será que haja sensatez? Equilibrado da forma como você senta, se posiciona, fala, como você ouve, como você dialoga. Ah, quantas pessoas gritam e questionam, só questionam. São verdadeiros, entre aspas, estúpidos, porque falta sensatez. Estupidez é sinônimo de insensatez, e a Bíblia fala muito. Qual é o fim dos insensatos? É destruição, é aflição, é tristeza, é perdas, é sofrimento. Eu outrora fui muitas das vezes insensato nos meus relacionamentos, dentro de casa. Muitas das vezes eu confesso aos irmãos que fui insensato com os meus filhos. Muitas das vezes eu conformo que fui muito insensato na condução de muitas coisas aqui na igreja. Mas houve um momento que a ficha caiu. A ficha caiu porque eu pude entender que somente com sabedoria eu poderia ter vida longa, paz, prosperidade, retendo os sofismas, retendo a palavra de Deus, resistindo ao sofisma, melhor dizendo. A palavra do Senhor vai dizendo no versículo 22, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Uma pessoa sábia é uma pessoa adornada por esta pérola preciosa, virtuosa, que só Jesus pode nos dar. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que liberalmente nos dá. No encontro de Sansão com Deus, ele diz, o que queres que eu te faça? Sansão respondeu, eu quero que me dê sabedoria. E Deus disse, então por que queres sabedoria? Não só te darei isso, mas te darei prosperidade. Te darei riquezas, te darei força. Será um enfeite para o seu pescoço. Todo mundo poderá ver você de longe, dizendo, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem é uma pessoa sábia. Eu vou conversar com ele. E a Bíblia vai dizendo que na mesa dos conselheiros há sabedoria. No momento da dúvida, a quem você está buscando para te ajudar numa solução, a tomar uma decisão? Procurem homens e mulheres sábios. Homens e mulheres sábios estão na igreja, são a igreja. Homens sensatos, equilibrados, que a sabedoria adorna o seu pescoço, você vê de longe, porque a Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. Não é pelos dons, é pelos frutos. A sabedoria é um fruto do Espírito Santo. Você conhece e reconhece que aquele é um homem sábio, sensato, equilibrado na sua vida, o tenha como seu conselheiro, como a sua conselheira. Versículo 23, então você seguirá o seu caminho em segurança. Olha que coisa linda. Há alguém que é sábio. Um sábio sabe para onde está indo. Diante das incertezas,
das encruzilhadas da vida, ele sabe muito bem, com segurança e paz, dizendo: nós vamos para cá. Ainda que corramos riscos, ainda que nós não estamos vendo que lá na frente pode vir, a minha decisão é ir por aqui, porque eu entendi isso, aquilo, mais isso, mais aquilo, porque a palavra de Deus é o nosso mapa, e o Espírito Santo é a nossa bússola nesta jornada, nesta caminhada. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. São nas noites, quando as pessoas estão aflitas e logo pela manhã precisam tomar sérias decisões, muitos empresários, empregados, presidente da nação, autoridades, amanhã, depois de uma noite, de um dia de sono, amanhã precisam tomar decisões importantes para o rumo da nação, precisaremos tomar decisões importantes para o rumo da nossa vida, para o rumo da igreja. Quando temos sabedoria, podemos dormir em paz. Então logo deito e pego no sono, porque eu sei que tu estás comigo, diz o salmista. Que coisa linda. Quando se deitar, não terá medo. O seu sono será tranquilo, reparador. Porque o nosso travesseiro, chamado sabedoria, sensatez, nos fazem repousar tranquilamente, seguros no Senhor. O versículo 25, tão pertinente a esse tempo. Aqueles que têm e desfrutam da sabedoria que Deus pode dar, não terá medo da calamidade. Diga amém. Mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará na tua casa, diz o salmista 91, no Salmo 91, verso 10. Não terá medo da calamidade, vai passar essa situação, como passaram tantas outras epidemias. Febre amarela no Brasil, a malária, a peste bubônica, a peste negra e tantas outras. O vírus H1N1, a AIDS que continua matando milhares e milhares de pessoas. Problemas da SARS, que são insuficiência aguda respiratória. Tantas outras epidemias que atacam o nosso coronos, os nossos órgãos coronários, os nossos pulmões, corações, órgãos vitais para a nossa vida, o coração que bate, que pulsa a vida espiritualmente e fisicamente, o coração e também o pulmão, que é o oxigênio que refrigera, que traz fôlego, que é oxigênio para a nossa vida, para a nossa alma, espiritualmente falando. Quando temos a sabedoria, versículo 25 diz: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Irmãos, é certo que nós todos, os justos, o povo de Deus, será afligido também. Há uma heresia quando se falam que aqueles que estão em Cristo não ficam doentes, não têm problemas. Isso é uma heresia, porque a Bíblia vai dizendo que no mundo teremos aflições. Jesus passou por aflições, por momentos de angústia, de tristeza. Mas a Bíblia nos garante que Deus estaria conosco em todo o tempo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temeria. Não terá medo da calamidade repentina, porque passa, vai passar. Nem da ruína que atinge os ímpios. Os ímpios serão sucumbidos não só nesse tempo, mas não desfrutarão da vida eterna.
Versículo 26. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. O Senhor é a nossa segurança. Nós temos um hino que fala sobre isso. Que segurança sou de Jesus. Para terminar, versículo 27 e 28, a terceira lição. Primeiro, retenha a palavra de Deus no seu coração. Segundo, resista aos sofismas. Terceiro, a palavra do Senhor vai dizendo aqui no versículo 27 e 28. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precise. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você se pode ajudá-lo hoje. As necessidades vão emergir. E as pessoas vão olhar para a igreja, vão olhar não é para a denominação, mas para a igreja, para mim e para você. E você vai dizer amanhã? Hoje de madrugada, quando terminava o meu sermão, minha reflexão, aguardando o meu filho chegar. De uma maneira surpreendente, recebi o contato de um amigo. E ali falei com ele. E depois de matarmos a saudade ali pelo Messenger, ele demonstrou que estava muito aflito, sufocado, oprimido. E eu comecei a falar de Jesus, do perdão. E eu disse a ele, não permita que a culpa do passado venha te condenar. Não permita que as angústias do presente venham te sufocar. E não permita que a ansiedade do futuro venha te amedrontar. E ele disse, eu estou chorando. Ele teclou dizendo aqui. Faz mais de 10 anos que eu não o vejo. E ele disse rapidamente, o que eu faço? Eu disse, abra o seu coração. Tem um encontro pessoal de Jesus, com Jesus. E ele disse, como eu faço isso? Eu disse, eu vou orar com você. Ele fala, fale comigo. Ele estava desesperado, sedento. E eu então, com áudio, fiz uma oração pausada. E ele então foi repetindo comigo. E depois dizendo que estava chorando. Pôde entender que só Jesus é o caminho para a sua paz. Só Jesus é a nossa salvação. Que coisa linda. Foi naquele momento. E eu confesso a vocês que durante a conversa, que durou mais de 20, 30 minutos... Mauro, eu tentei cortar a conversa porque já era tarde. Mas ao mesmo tempo que eu parava de conversar, ele também parava, mas daqui a pouquinho o Espírito me convencia, volta a chamá-lo. E eu voltava e ele escrevia um monte de coisa. E eu dizia um abraço, fica na paz, boa noite. E daqui a alguns segundos, minutos, ele voltava a falar e eu voltava. E me veio esse versículo ao coração. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Decida hoje, irmãos, a reter a palavra no seu coração. Decida hoje a rejeitar todos os sofismas que colocam dúvida no seu coração. Decida hoje servir ao Senhor com amor e generosidade para todos aqueles que precisam e estão do nosso lado. Que o Senhor nos abençoe com a bênção que nos traz paz, com esta sabedoria que só o Espírito Santo lhe apraz.